a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Unsolved. E hoje, malta, como já puderam perceber, temos aqui um convidado especial que é o meu pai. Pai? Olá. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco e, como prometido, no vídeo de hoje trago-vos então o meu pai e juntos vamos falar sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy, portanto espero muito que vocês gostem. Nós não sabemos muito bem como é que isto vai correr, porque este é o primeiro vídeo tanto soft que eu vou gravar com alguém. Já me estás a fazer rir. Nós não sabemos bem como é que isto vai correr, ok, malta? Porque isto são vídeos sérios e eu ainda não consegui ficar séria, mas pronto. Tu estás bem calado. Tu não dizes nada! Pronto, ok. Pronto, é isto, malta. Espero que vocês gostem. Acho que sim. Achas que sim? O quê? Não, espero que vocês gostem. Sim, espero que gostem. Pronto, ok. Bora lá então começar. Ela espera que gostem. Tu não esperas? Tu não esperas? Também. Falta paciência. Ok, bora lá então começar com este vídeo. Como disse então no início deste vídeo, malta, hoje vamos falar sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy. Isto a propósito do vídeo que eu já fiz sobre a maldição da família Kennedy, que se ainda não viste eu vou deixar na caixa de descrição para vocês verem. E portanto, quem é que foi então o John F. Kennedy? O John F. Kennedy nasceu em 1917 e ficou então conhecido por ser o presidente dos Estados Unidos da América. Ele era considerado como o ideal americano por ser um homem jovem, bonito, charmoso, firme quanto às suas convicções e também progressista. John F. Kennedy nasceu então no dia 29 de maio de 1917 em Brooklyn e estudou em colégios privados e frequentou a Universidade de Harvard. Posteriormente, ele viajou então pela Europa e passou 2 meses na América do Sul. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Kennedy alistou-se então na Marinha e inicialmente ele fazia relatórios para os seus superiores e depois, quando foi promovido a tenente, comandou barcos de patrulhamento e reconhecimento no Pacífico. O JFK, inclusive, pediu para ir para a ação e com uma cunha do pai conseguiram meter nesses barcos, que eram uns torpedeiros, que eram uns barcos muito fraquinhos, que afundavam mais do que faziam alguma coisa de jeito e era preciso grande coragem para andar neles. E o historial do John foi que eles foram abalroados por um torpedeiro japonês e morreram logo 3 tripulantes devido a esse facto, mas sobreviveram 6 pessoas e foram todos a nadar até a uma ilha em que o John Kennedy levou, ele era o comandante do barco, e ele levou a nadar um dos colegas às costas e chegaram à ilha. Entretanto, na ilha viram que não tinha hipótese nenhuma e depois mudaram de ilha, foram nadar mais 6 km por decisão do Kennedy e o Kennedy levou outra vez o tripulante dele às costas. Depois lá encontraram os nativos da zona e fizeram uma mensagem numa casca de coco que eles levaram lá à frota americana, eles lá sabiam como, e mais tarde, devido a esse facto, ele merecidamente recebeu uma condecoração por esse acto heroico Por ter ajudado os seus homens. que não foi uma coisa de mais tarde fazerem publicidade nem nada por ele ser um político. Não, foi um facto. Tal como o facto do irmão dele ter falecido num acidente do avião durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, eu falei sobre isso naquele vídeo que eu fiz sobre a maldição dos Kennedy. Exatamente. Só que as pessoas não falam muito de um assunto porque era uma operação muito secreta, porque foi a primeira vez que estavam a testar isto durante a Segunda Guerra Mundial, estavam a testar drones. Era uma missão ultra secreta. Correu mal. E depois ninguém pôde falar sobre isso porque era uma coisa muito técnica. Durante a Segunda Guerra Mundial não se podia falar sobre isso. Mas o irmão dele, o Joe, também foi um herói
da Segunda Guerra Mundial. Aliás, ele morreu nesse acidente e ele não era obrigado a ir nesse voo, porque ele já tinha os voos dele todos contados. Ele é que quis ir com os homens dele para aquele voo, que achava que devia ir naquele. E foi onde ele faleceu. Eu não me devia estar a rir, mas é que tu estavas a dizer que eu ia falar demasiado. Estás a chorar? Tu estás a chorar? Estou a gostar de fazer isto contigo. E foi então em 1951 que o John F. Kennedy conheceu a Jacqueline Bouvier, mais conhecida como Jackie. Ambos eram dois jovens que vinham de famílias tradicionais e bastante ricas da alta sociedade em Washington, e portanto a Jackie frequentava o mesmo círculo social que o John F. Kennedy, e foi então, eles ficaram a namorar até 1953 e casaram-se. E nessa altura a Jackie trabalhava em Paris e portanto na altura o pedido de casamento foi feito por telegrama. Disse bem, telegrama? Telegrama. É do teu tempo? Não. É? É? Pois eu sei, estou a gozar. Ok, pronto, não interessa. Nem é do meu tempo, mas é antes do meu tempo. Sim, é um bocadinho Havia antes do teu telegramas, mas já não se usavam. Pronto, e então, pronto, eles casaram-se depois dessa altura, e a Jackie era conhecida como uma mãe bastante boa, ao contrário da imagem que o John F. Kennedy tinha, que era uma imagem de mulherengo. Queres comentar? Era um mulherengo. Pronto, só queria a tua confirmação. Juntos tiveram então 4 filhos, que foi a Caroline, nascida em 1957, o John Kennedy Jr., que nasceu em 1960 e que infelizmente faleceu em 1999, como eu já vos tinha dito, num acidente de avião, como eu vos disse no vídeo que eu fiz sobre a maldição da família Kennedy, e tiveram também mais 2 filhos, mas infelizmente faleceram. Seja como for, o John F. Kennedy, impulsionado também pela carreira do seu pai, ele seguiu uma carreira política, e após a morte do seu irmão mais velho, decidiu tentar então ocupar uma cadeira de deputado federal pelo estado de Massachusetts em 1946. E mais tarde acabou então por ser reeleito e em 1950 concorreu a senador e conseguiu vencer. E aquilo que ele fez então a seguir foi fazer toda uma campanha nacional, não é? Concorreu para presidente dos Estados Unidos da América e pronto, e foi então em 1960 que ele conseguiu ganhar contra o Nixon, que era republicano, não era? Que era o vice-presidente do Eisenhower, que era o antigo presidente, e ganhou por uma margem mínima. Inclusive dizem que ele ganhou as eleições porque na última luta que tiveram na televisão, o Nixon não ficou bem apresentável na televisão, não pôs os tais potalcos e via-se a barba toda como se vê a minha, e fez uma figura um bocadinho triste, e o Kennedy ganhou aquela margenzinha ali, porque ninguém o conhecia. E também, vamos lá ver, o Kennedy era democrata e o Nixon era republicano. Além das pessoas que estão a concorrer, há sempre a parte política dos partidos e isso tudo. E o Kennedy ganhou por uma margem muito pequenina, porque ele também não tinha ainda provado nada, mas ganhou, pronto, e o Nixon perdeu. E foi então no dia 30 de janeiro de 1961 que o presidente John F. Kennedy fez então o seu primeiro discurso no Congresso, não é? E pronto, e basicamente o presidente JFK teve vários desafios durante o seu governo. Um exemplo disso foi, por exemplo, a grande humilhação que ele teve com a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Sim, senhora. Ele, quando aceitou a posse, não nos podemos esquecer que aí o Kennedy mostrou logo a diferença, porque a América não estava muito bem. A seguir à Segunda Guerra Mundial, a América era o país mais forte do mundo, mas no interior ainda não estava bem. Havia muitos problemas. A Baía dos Porcos foi uma operação planeada pela CIA ainda na altura do anterior presidente, que era o Eisenhower, e quando o Kennedy foi eleito explicaram ao Kennedy assim as coisas por alto, e o Kennedy não sabia bem como é que as coisas estavam planeadas, mas teve que confiar à CIA, né? Ele, coitado, tinha acabado de ser eleito presidente, também não estava bem dentro das coisas. E a Baía dos Porcos foi um falhanço, porque o que os americanos estavam a fazer era a treinar cubanos para invadir Cuba, porque Cuba tinha sido sofrido uma revolução comunista por Fidel Castro, e
e eles queriam recuperar o país e a América, como não queria vizinhos comunistas, apoiou e lançaram os cubanos com o apoio da América e armas e barcos, etc, etc, para invadir Cuba. Só que depois aquilo, entretanto, deu mal, porque os cubanos, por alguma razão, estavam à espera e chegaram às praias e começaram a liquidá-los. Pois, E eles já sabiam, né? Quando eles fizeram essa invasão, os cubanos estavam preparados. Estavam eles preparados, sim. E, entretanto, os altos responsáveis do exército e almirantes, não sei o quê, dos Estados Unidos, foram pedir autorização ao Kennedy para libertar os aviões e bombardear os cubanos ali naquela zona. E aí o Kennedy teve muito cuidado e não queria escalar as guerras, porque ele sabia que se Cuba tinha tido uma revolução comunista, tinha o apoio da Rússia. A Rússia tinha armas nucleares, tal como os americanos. Por isso, o Kennedy, como iremos ver para a frente, teve sempre muito cuidado com isso. E recusou-se. Por isso, esses cubanos que tentaram invadir a Cuba acabaram por ser todos presos. E isto mais tarde vai ter repercussões, como irão ver. E houve realmente muita coisa que aconteceu durante o governo do JFK, mas, pai, na tua opinião, o que é que tu achas durante o tempo que o Kennedy teve como presidente dos Estados Unidos da América? O que é que para ti foi mais importante? O que é que ele fez de mais importante e que realmente contribuiu para a América? Essa é a questão, porque é que o Kennedy foi uma pessoa tomada não só pelos americanos, mas pelo mundo em geral. Durante o pouco tempo que teve no Estado, para já deu uma lefada de ar novo, ar fresco, por ser uma pessoa jovem e cheia de vigor, embora as pessoas também não soubessem que ele era doente, coitado, que ele sofreu imenso das costas. Mas ele, politicamente, criou condições para ajudar a América Latina, criou um sistema para alimentar os países pobres, criou o Corpo de Paz, criou, e isto foi importantíssimo, o arranque do programa espacial, que estava parado. Ele conseguiu, devido, inclusive, depois podemos falar um bocadinho mais disto, que foi importantíssimo, por causa da crise dos mísseis de Cuba, conseguiu criar uma abertura com os russos em que fizeram um acordo de baixar o nível de nuclear, ou seja, impedir dos países terem mais que X bombas nucleares, que já foi uma abertura muito importante. Mais tarde, depois, foi tudo para o lixo, quando ele morreu e veio outro político. Ele criou uma grande revolução económica nos Estados Unidos, conseguiu pôr a mexer aquilo tudo. Ele lutou pela emancipação dos afro-americanos, ele combateu a miséria que havia muito na América. Mas de uma forma geral, o presidente John F. Kennedy, que se calhar é uma coisa que poucas pessoas com a minha idade sabem, uma Maxar saltou, que poucas pessoas com a minha idade sabem que era um presidente bastante preocupado com a população, não é? E que se preocupava bastante com as minorias e com isso tudo. Sim, senhora. E é devido à luta dele por direitos humanos que depois, mais tarde, ele inicia o processo e o Lyndon Johnson, que foi vice-presidente dele, tomou o poder, mais tarde, 2 ou 3 anos depois, conseguiu assinar o documento dos direitos humanos, ou que deu o direito aos afro-americanos para votarem, etc, etc, etc. Foi uma coisa muito pois isto começou tudo pelos Kennedys. Mais tarde vamos perceber no que é que isto deu. Por isso, o Kennedy, do meio destas coisas todas que ele fez, porque é que foi por ele ter sido assassinado que ficou esta aura? Não. Ele fez muitas coisas. E as pessoas, todo mundo, ficaram com a esperança que alguma coisa estava a mudar. Alguém que quer mudar isto, quer pôr isto a bondade, há aqui qualquer coisa que... E era. E é lógico que eram políticos, não eram nenhum santos, mas tinham
várias opções e as opções que eles escolheram foram as mais difíceis. Foi ir contra o poderio dos racistas, daqueles que dominavam a economia, as pessoas ricas e isso tudo, e eles fizeram isso. Mais tarde iremos ver no que é que deu. O resultado depois. E foi então no dia 22 de novembro de 1963, às 11h40 da manhã, que a comitiva presidencial aterrou então em Dallas. E então, basicamente, o presidente e mais algumas pessoas, juntamente com a Jackie, né, portanto a mulher do JFK, iam num carro descapotável e iam passear por Dallas para cumprimentar as pessoas. E o que aconteceu foi que, por volta do meio-dia e meio, após eles passarem a Elm Street, de repente ouviu-se o primeiro de 3 tiros que foram disparados. E esta questão dos tiros é uma questão que é bastante controversa, porque na realidade foram disparados 3 tiros, e está mais do que provado que foram 3 tiros, só que o que acontece é que geralmente ouve-se dizer que o primeiro tiro não atingiu ninguém, ok? Não atingiu o Kennedy, e que na verdade chegou a atingir até uma testemunha que estava lá no meio da multidão, que o segundo tiro atingiu então o pescoço, não foi? Foi o pescoço do JFK e também o governador do Texas, e que depois então a terceira bala atingiu então a cabeça do JFK, que foi então o que resultou na sua morte. No entanto, eu há bocado estava a falar com o meu pai, e o que ele me estava a dizer é que ele tinha visto também um estudo recente, não foi visto várias coisas recentes, que diziam que não era bem assim, não foi que basicamente a primeira bala... Sim, porque a primeira teoria dizia é que a primeira bala dizia que se tinha perdido. Sim. A segunda bala, para bater atingir o presidente e atingir o Connolly, que ia no banco da frente, que era o governador do Texas. Exatamente, que aquilo tinha que ser uma bala mágica, e foi muito gozada por vários investigadores. Agora, a última versão de estudos que tem havido é que a primeira bala que atingiu o Kennedy no pescoço, a segunda bala atinge um sinal de trânsito que está naquela zona da árvore entre a biblioteca e o automóvel do Kennedy, e a terceira bala realmente é o que a bala fatal que lhe atinge na cabeça. E no meio disto tudo, todo este momento foi apanhado em câmara por um senhor que se chamava Abraham Zapruder, que era então um cidadão que estava a filmar toda a comitiva presidencial e que conseguiu captar este momento em filme. E pronto, e basicamente este vídeo faz parte então do material que a Comissão Warren utilizou na sua investigação do assassinato posteriormente. E nessas gravações, inclusive, vê-se a Jackie a saltar para a parte de trás do carro, porque ela estava realmente em muito pânico, e ela basicamente começou a dizer que íamos ser todos mortos, pronto, e portanto imaginem o momento de terror que não foi quando tudo aquilo estava a acontecer. Assim que a investigação começou, o principal suspeito foi então Oswald, e o Oswald era então um agente do serviço secreto cubano desde novembro de 1962 e que viveu na União Soviética por muitos anos. E basicamente ele foi logo detido 80 minutos após o assassinato por ter assassinado um polícia de Dallas. Ainda assim, apesar do Oswald ter sido preso pelo assassinato de JFK, ele defendeu sempre a sua própria inocência, portanto ele sempre disse que não tinha sido ele a cometer este assassinato. Seja como for, este caso nunca foi a julgamento, porque passado apenas 2 dias o Oswald foi assassinado em direto. E o homem que assassinou o Oswald era então um homem que se chamava Jack Ruby, que passado 4 anos, na verdade, isto ter acontecido, também morreu de uma forma muito estranha, mas já falamos sobre isso um bocadinho melhor mais à frente. Seja como for, há quem diga que o Jack Ruby assassinou o Oswald para impedir que o Oswald revelasse quem é que lhe tinha dado a ordem de assassinar o JFK. E portanto, há bocado estavas a dizer que o Jack assassinou o Oswald, não foi? Ele assassinou quando ele estava a ser transportado de uma prisão para a outra, e por isso é que esse momento foi todo apanhado Sim, foi apanhado em direto na televisão, aliás há imagens disso, e mais uma vez no meio daquele choque de todos que os americanos e o mundo estavam a ser sujeitos, há mais uma questão que nunca foi acontecer uma coisa destas, verem um homem a morrer em direto, que foi o Jack Ruby, que querendo dizer que era um bom americano e não sei o que, quis matar o assassino do Kennedy, que é uma questão muito dúbia, porque o Jack Ruby era um mafioso
tinha um bar de meninas e etc. Quer dizer, era um gangster. Relativamente à autópsia do JFK, quem fez a autópsia foram então 2 agentes reformados do FBI e eles declararam que o Kennedy tinha uma grande ferida no lado direito da cabeça, outra de aproximadamente 14 cm acima do lado direito da coluna e uma terceira ferida no lado anterior da garganta, perto do limite inferior da maçã de Adão, ou seja, mesmo aqui à frente da garganta. O relatório do FBI sobre a autópsia foi então realizado pelos agentes especiais Shebert e O'Neill e várias fotos e radiografias foram feitas durante a autópsia. Algumas delas desapareceram dos relatórios oficiais, o que mais uma vez é também uma grande controvérsia no caso do assassinato de JFK. E após então a autópsia, como vocês devem saber, malta, foi feito então o funeral e o que aconteceu foi então que o corpo do presidente foi então trasladado e foi transportado para a Casa Branca, onde ficou então exposto na Sala Leste durante 24 horas. No domingo seguinte ao crime, ele foi então coberto com a bandeira dos Estados Unidos da América e foi trasladado para o Capitólio para uma vista pública. E nesse dia, centenas de milhares de pessoas visitaram o corpo do presidente dos Estados Unidos da América. O funeral ocorreu no dia 25 de novembro e estiveram presentes representantes de 90 países, incluindo a União Soviética. E após o funeral realizado na Catedral de St. Matthew, foi então trasladado numa carruagem para o cemitério de Arlington, que é então onde se encontra atualmente enterrado. E acrescentando ao que a Joana disse, existe lá a chama eterna, que é uma chama que está sempre acesa desde que ele foi enterrado até hoje. Nunca se apaga, porque eles vão alimentando, como é óbvio, o combustível. Mas é chamada chama eterna, que ainda hoje está acesa em honra do JFK. E falando então agora sobre a investigação em si, malta, como vocês devem saber, existem inúmeras teorias da conspiração relativamente ao assassinato de JFK, mas a realidade dos factos é que existiu realmente uma investigação oficial que na verdade foi conduzida pelo FBI, portanto a polícia de Dallas na altura teve de passar todas as provas que existiam, não é, para o FBI, e foi o FBI então que conduziu toda a investigação e que chegou a um resultado final e passou então essa sua investigação final para a Comissão Warren. Este relatório do FBI relativamente à sua investigação foi entregue então no dia 9 de dezembro de 1963, portanto apenas alguns dias após o assassinato, e segundo este relatório do FBI, o que o FBI disse foi então que tinham sido disparados 3 tiros, o primeiro tiro tinha atingido o JFK, o segundo tiro tinha atingido o governador Connally, portanto o governador do Texas, e que o terceiro tiro tinha atingido novamente o Kennedy e foi então o tiro fatal. E eles disseram que o assassino era então o Oswald. E chegamos então à parte final deste vídeo, malta, que são então as teorias. No entanto, malta, antes de avançarmos para as teorias, quero apenas dizer aqui uma coisa que é, como vocês sabem, né, está aqui o meu pai, nós estamos a gravar este vídeo juntos e portanto nós daqui a bocado também temos que ir jantar, já estamos a gravar este vídeo um bocado tarde. O que é que foi? É verdade, nós temos que ir jantar. Imaginem, existem realmente muitas teorias sobre o assassinato do JFK, portanto, nós não vamos conseguir falar sobre tudo. Portanto, o que eu estou a pensar aqui fazer é, vamos aproveitar a presença do meu pai aqui e vamos perguntar-lhe o que é que ele acha sobre o caso, o que é que ele acha que aconteceu e consegue dar-nos também aqui uma ideia geral das teorias mais conhecidas, não é? E o que é que achas que faz mais sentido? Porque há muitas teorias que, pronto, são um bocado ridículas, por assim dizer, e que o meu pai não concorda muito. É isso. São rebuscados, pronto, é realmente teoria da conspiração, pronto, aliás, este caso é conhecido mesmo como uma grande teoria da conspiração, mas pronto, vamos aproveitar a presença dele e vamos falar um bocadinho mais concretamente sobre, tendo em conta mesmo os factos, portanto, tendo em conta realmente as coisas que o JFK fez e o que é que poderia realmente ter causado o seu assassinato, e depois então eu prometo-vos que daqui a uns tempos eu faço um episódio especial no podcast Arquivo Criminal, onde vou então falar mais especificamente sobre realmente as teorias da conspiração sobre a morte do JFK. Portanto, pronto, vamos fazer desta forma, acho que assim é melhor. Sim. A primeira questão que todos os americanos puseram, que os russos é que mandaram matar Kennedy. Como sabem, houve várias questões com os russos, uma delas foi a questão de Cuba e o Muro de Berlim. A questão de Cuba, que os russos quiseram, com o Fidel Castro, montar mísseis em Cuba, que estavam no quintal dos Estados Unidos,
Os Estados Unidos não deixaram e bloquearam aquilo. Houve o bloqueio a Cuba e depois houve o Muro de Berlim. Inclusive o Kennedy foi a Berlim e foi quando ele fez aquela grande afirmação: nós somos todos berlinenses. Por isso criou logo uma grande crise com a Rússia em todos os sentidos, com o Khrushchev. Mas, entretanto, a crise dos mísseis foi muito complicado porque teve quase a existir o final do mundo, porque por um triz não foram lançados os mísseis de um lado e do outro. Foi uma coisa muito complicada e, entretanto, podemos agradecer a duas pessoas, não digo só foi uma, podemos agradecer ao Kennedy e ao Khrushchev também, que no último momento eles não foram para a frente. E inclusive o Kennedy, isto na altura não se soube, sempre se tomou como uma grande vitória do Kennedy, conseguiu que os russos desistissem, voltassem com os navios para trás, com os mísseis, mas os Kennedys negociaram com ele também largar as bases de mísseis nucleares na Turquia. Foi um negócio. Portanto, foi um negócio. Exatamente, por isso. Mas pronto, conseguiram não manter a paz. Numa perspectiva destas, os russos quererem assassinar Kennedy naquela altura não faz sentido nenhum. Sentido, ok? Bom, há outra situação que é a questão dos cubanos que, segundo eles, foram abandonados por Kennedy. Aquilo foi uma operação a beia dos porcos que foi planeada na altura do Eisenhower pela CIA. E aquilo era um disparate autêntico, que era utilizar cubanos que tinham fugido da Cuba quando o Fidel Castro fez a tal revolução. Eram pessoas anticomunistas, vieram para a América e a América ajudou-os a armarem-se, etc. E preparou-os para invadirem Cuba. A CIA é que fez isso tudo. Entretanto, Kennedy foi eleito e tiveram que... Não, isso foi antes. Entretanto, disseram ao Kennedy: vamos invadir Cuba. E ele: mas como é que é isso? Tenha confiança. Ele tinha sido acabado de ser eleito. Disse: está bem, deu autorização. Mas aquilo falhou. Sim. E quando falha, dizem ao Kennedy: tem que mandar os bombardeiros lá para ajudá-los. E aí o Kennedy diz: não vai escalar a luta. E é isto que os militares americanos também não gostam. E foi isso que os cubanos acabaram por ser assassinados e presos. Foi ali um mal-estar diabólico. Por isso também existe a questão de duas entidades que ficaram a odiar o Kennedy: os cubanos, as pessoas que apoiavam os cubanos, e os militares. Correto? Há outra situação que fala-se mas pouco. O pai do JFK, numa dada altura da vida dele, porque o pai dele também já era produtor de whisky, na altura da proibição do álcool na América, ele fez... era um bootlegger, vendia álcool fora da lei e conhecia os gangsters e tudo. Por isso ele tinha ligações aos gangsters na altura. E quando há a eleição do Kennedy, ele pede ajuda a esses amigos deles, que acabam por ser mafiosos, para eleger o JFK. Agora podem perguntar: mas como é que os mafiosos ajudam uma coisa dessas? É muito simples. Os mafiosos naquela altura dominavam os sindicatos da caminhonagem, dos estivadores. Eram muitos pescadores, era o mundo. Eles dominavam essa gente toda. E bastava-lhes dizer: vocês vão votar naquele. É lógico que nem todos votavam, que o voto era secreto, mas a maior parte votava. Mas tinham influência também na questão do... Exatamente. Mais tarde, o JFK mete o irmão dele, sem grande experiência, como procurador-geral, que é o Bobby Kennedy. Mais tarde também foi assassinado em 68, quando concorria, que é uma coisa muito estranha, mas enfim. Mas ele, de repente, o Bobby Kennedy começa a atacar os mafiosos todos. E os mafiosos entram em parafuso. Então nós é que o metemos no poder e agora estão-nos a atacar. Pronto. Há outra já vamos na terceira entidade que pode querer assassinar o Kennedy, basicamente. Depois há os anticomunistas, que achavam, quando o Kennedy acabou, quando fez aquele negócio com a Turquia,
depois acabou por fazer o acordo de desmilitarização com os russos para acabar com o down das armas nucleares. Acharam muitos deles que eram pró-comunistas, pronto, aqueles extremistas, né? E depois também havia uma coisa muito importante, que era as pessoas contra, os fanáticos contra a abertura aos afro-americanos, os direitos civis, que isso foi uma coisa que o Sul então odiava. Ainda hoje temos isso, é uma coisa que está na América. E no Sul, não, exatamente. Pronto. Havia muitas questões contra o Kennedy. Depois há outra teoria que é mais complicada e mais grave, que é, inclusive, quem já viu o filme do Oliver Stone toca-se nesse assunto. Qual é que é o filme? Do Oliver Stone, que é o JFK, que é o filme JFK. Mas é para quem não sabe. Sim, JFK, Oliver Stone. É um filme muito giro para quem gosta deste tipo de histórias, porque não é disparate nenhum, são teorias também, não é a realidade. Metem lá o filme do Zapruder também, mas pronto. Mas basicamente o que o Oliver Stone diz naquele filme, baseado em outros escritores, é que o Kennedy era contra a intervenção dos Estados Unidos no Vietnã. E ao acontecer isso, ele ia contra o grande negócio dos Estados Unidos, os grandes fabricantes de armas. E uma das questões que se põe aqui é que quando o Lyndon Johnson tomou o lugar do Kennedy, porque o Kennedy tinha morrido, né? No dia seguinte, ou 2 dias depois, assinou a entrada de soldados americanos no Vietnã. Isso seria a acusação mais grave e mais preocupante disto tudo, né? Como toda a gente sabe, o que é que deu o Vietnã? Deu muito dinheiro aos fabricantes de armas. Isso deu. O resto não deu nada, só deu morte. Mas pronto, há estas teorias todas. A questão é a seguinte: é uma pessoa, o Kennedy e o Bobby Kennedy também, era uma família com bons princípios, eram pessoas que não eram inocentes, sabiam as coisas, eram políticos, mas tentaram melhorar o mundo e deram grande esperança ao mundo na altura, por isso é que tanta gente sofreu. E acabou tudo assim. Depois estavam à espera que viesse de herdeiros, do irmão, o Teddy, etc., e do filho. O filho morreu no acidente de avião. Olha, é assim. Agora, porquê é que o matou? Terá sido o Oswald? Se calhar foi. Sim, imagina, eu acredito... Mas o Oswald, se o matou, também foi apoiado por alguém. É isso. Eu acredito, eu não duvido ou seja, eu não duvido que tenha sido o Oswald a disparar os tiros, estás a ver? Eu acho é que não foi uma decisão que ele tomou sozinho, até porque ele era um assassino, não é? Ele era um assassino. Não, ele não era um assassino. O grande problema do Oswald é que ele era um fuzileiro. Então... É isto que... Não, ele era um soldado fuzileiro e as pessoas não percebem isto. E de repente ele vai para a Rússia, casa com uma russa, vem outra vez para os Estados Unidos. Estamos na era do pico da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Como é que um homem daqueles anda para trás e para diante assim, sem mais nem menos, sem ser investigado? Mas é isso que mete o mistério. Mas é isso que eu estou a dizer. Obviamente ele estava a seguir ordens. Tu achas que não foram os russos, não é? Mas imagina, ele claramente tinha uma ligação à Rússia, certo? Não creio. Eu creio que ele tinha mais... Tudo que se apresenta hoje tinha mais uma ligação à CIA do que outra coisa qualquer. Ok. E é outra coisa que as pessoas têm que perceber. Como é que é possível o Kennedy ir visitar uma cidade como Dallas, que era o mais ferrenho sulista possível, contra os democratas, contra Kennedy, e como é que ele vai fazer aquela visita num carro descapotável, sem grande vigilância do FBI e da CIA, e deixa-não ser morto assim. E não só, e dizem que quem fez ou seja, que todo aquele trajeto que
foi delineado para ele fazer, que era um trajeto bastante estranho, Exatamente. e que na altura quem até fez foi a própria CIA. Exatamente. Esteve envolvida nesse. Pronto, a fazer esse Isto trajeto para o basicamente ele foi assassinado por quem? A mim dá-me a ideia que muita gente sabia e muita gente deixou andar sem estarem diretamente envolvidos. Há uma coisa, ela era uma pessoa muito indesejada pelos poderes. Não pelas pessoas que queriam bem, tinham esperanças no mundo, mas pelos poderes instituídos, o dinheiro, os racistas, etc, etc. E para mim foi uma pena que isto tenha acontecido. Eu tinha 1 ano quando ele morreu, mas habituei-me a seguir isto do Caio, porque meus pais viram isto. Na altura vivíamos no Canadá, eu nasci no Canadá. Meus pais viram em direto o assassinato dele e ficaram muito impressionados. Por isso, toda a minha vida ouvi os meus pais a falarem disso e a esperança que tinham tido nele. Por isso, eu vivi isso de outra forma. Mas depois do que mais tarde vim a ler e a comprovar que realmente ele era uma pessoa muito especial. E o irmão dele também. Sim. O meu pai vê documentários sobre os Kennedy e depois a chorar. Aliás, ele já está, não estão a ver que ele já estás um bocado. No outro dia estava a ver um documentário sobre o irmão do JFK, portanto sobre o Robert Kennedy e o momento em que ele foi assassinado também está gravado. Que ele estava a terminar um discurso. Mas pronto, depois a Joana há de falar que para dar um fecho a este trabalho que tivemos aqui a fazer, há de falar ela sobre os casos todos, dos pormenores todos, das teorias depois vou todas. aprofundar melhor exatamente. as teorias como deve ser, mas como eu já vos disse, malta, vou fazer isso depois Mas num essas episódio. teorias poderão ter Calma, não me existido. interrompas, está a ser, mas eu vou falar nisso num episódio do podcast, Arquivo Criminal, malta. Sabes que eu tenho um podcast, Sim. Nem deves saber. Será? Não sei o que é um podcast. Mas de qualquer maneira, Muito bom, a sério. independentemente das teorias que haja, uns vão ser disparados, outros não. O que interessa é, na realidade, é que é tudo muito estranho e não acredito, mesmo que tenha sido outra, porque eu tive uma teoria, como já dissemos aqui, o primeiro tiro atingiu na garganta, o segundo tiro atingiu no sinal de trânsito que estava ali ao pé da árvore, e o segundo é que lhe deu na cabeça. Mas já há dois estudos completos que dão o mesmo resultado. Eu acredito que tenha sido o Oswald, mas não acredito que o Oswald tenha trabalhado não fez sozinho. E porque é que o Jack Ruby foi matá-lo? O Jack Ruby matou a dizer que era o grande protetor, que era um nacionalista, era contra ele ter morto o presidente. O Jack Ruby era um mafioso. Atenção. Uma pessoa que não prestava para nada. Por isso, há aqui qualquer coisa que está estranho e ninguém tira isso da cabeça das pessoas. Por isso há de ser um dos grandes mistérios para sempre. Sim, até e inclusive já abriram os assassinado. ficheiros sobre o assassinato de Kennedy lá no FBI e a maior parte dos dados já desapareceram. Por isso, Na altura, muita coisa desapareceu. quase tudo. Sim, quase tudo desapareceu da investigação que eles fizeram. Exatamente. Portanto, claramente isso foi tudo encoberto por eles. Eu acho que muita gente estava envolvida. Claro. E eu acho que o Oswald foi só tipo uma pecinha, foi só a pessoa que executou, estás a ver? Exatamente. Mas acho que nem ele teria razões para o fazer, acho que estava só a seguir ordens, esta é a minha opinião. Só há duas hipóteses. Ou foi o Oswald que matou o Kennedy, ou então houve fogos cruzados de outras pessoas e o Oswald também deu um dos tiros. Mas não sabemos porque isto foi tudo encoberto. Eu acredito que foi o Oswald a dar os tiros. Atenção, ele era um fuzileiro. Devia saber atirar. Claro que sabia. Mas há teorias que dizem que ele também era um grande possível? nabo a atirar. Tu achas possível que tenha sido tipo a máfia e a CIA em conjunto, ou seja, toda a gente em conjunto? Ou achas que só foi tipo uma organização? Eu creio que foi umas pessoas que se juntaram com o ódio ao querem, os facciosos, os fanáticos. Ou seja, mais do que uma organização. Sim, os fanáticos, e que os outros fecharam os olhos. Por isso creio que pode ter sido da parte dos cubanos. Não acredito que fossem os mafiosos, porque os mafiosos já tinham muitos problemas
e não iam assassinar um presidente, poderiam era ter fechado os olhos e ter ajudado. Mas imagina, se calhar até poderia, ao sentirem apoio também de outras organizações, se calhar eles poderiam ter alinhado. Não, Achas que não? não, depois a máfia, como sabemos, hoje em dia a máfia foi perseguida, ainda hoje já não existe quase, como sabem. Eu acredito que foi mais. Eu acredito que foi a questão das armas, dos fabricantes de armas. Eu infelizmente acredito nisso. Aliás, prova disso é que ainda hoje é o maior negócio da América. Sempre foi. Sempre foi. Aliás, a América enriqueceu com a Segunda Guerra Mundial. O próprio Barack Obama tentou fazer várias coisas para... Exatamente, Portanto, não vamos entrar por aí que não vale a pena. Sim, não vale a pena, É uma mas pronto. tristeza. Mas eu acho que... Sim, é uma tristeza, mas imagina, mas eu acho que... Eu também acredito mais nessa... Bem, se calhar por influência tua, mas eu acredito também mais nessa Sim. teoria. Não é? Agora que foi o Lyndon, também dizem que o Lyndon Johnson, o vice-presidente, também quis matá-lo para ficar com o poder. Isso não acredito nada, Também zero. não acredito. Zero. Também não acredito. Aliás, foi ele, o Lyndon Johnson, que mais tarde deu andamento aos direitos civis e foi ele que assinou, inclusive, com o Luther King ao lado dele e até lhe deu uma caneta das assinadas. Por isso, o Johnson também era um sonhador. Diferente, mas também era um sonhador. Por isso não acredito Sim, que ele tenha acredito metido nisso, nisso. Agora que ele foi enganado e que acedeu a entrar pelo Vietnã adentro, embora ele também não concordasse com isso, mas foi Olha, enganado. se calhar tinha medo do que viu também do que aconteceu. Eu não creio. sei, então ele também está ali no meio, não As é? pessoas estão ali dentro da política, sabes que depois não se conseguem mexer bem. Sim, não se consegue É mexer um bem, pântano. mas imagina, mas ele, é o que eu estou a dizer, imagina, ele próprio ter assistido ou ter visto o que aconteceu ao Kennedy, Não. se calhar também não quis estar a arriscar muito ou seguir muito para a frente com algumas coisas que ele se calhar concordava. Ele também, se calhar, também sabia, podia Percebes o que eu estou a saber dizer? as condições em que ele foi morto. Também ninguém sabe. Não, Sim. não acredito que foi Sim, ele a eu também não acredito, planeá-lo. mas ele até poderia ter algum tipo de informação até mesmo posteriormente pode ter sabido alguma coisa, digo Tudo eu. é possível. Portanto, Mas que ele tivesse envolvido diretamente, não acredito. eu se fosse substituir um presente que tinha sido assassinado, eu teria medo de fazer coisas que o outro tentou fazer. É isso o meu Mas ponto. ele fez. Ele fez algumas. Não, tudo. Avançou com a continuação do investimento para ir à Lua. Ele continuou com os direitos civis. Sim, Ele tudo continuou tudo o que é certo. A única coisa, basicamente, Foi a questão que do Vietnã. foi a questão do Vietnã. Mas é isso, é nesse ponto que eu estou a isso E que eu era estou a esse dizer. o ponto que pode Porque ser a esse diferença próprio, mas a disto. questão é, se esse próprio ponto pode ter sido a causa para o assassinato do Kennedy, percebes o que eu estou a querer dizer? Eu se calhar já me estou a alongar demasiado, mas Mas pronto. ele poderia não saber. Mas pronto. Sim, eu não estou a dizer que ele sabia, estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer, pá, eu estou a dizer que ele, sabendo que se calhar isso pode ter sido a causa do assassinato ao Kennedy, certo? Do Já Kennedy, percebi. que ele próprio se calhar tinha medo de ir contra essa ideia. Não creio E se muito calhar nisso. até Mas diz é uma mais- teoria também. Não e se creio. calhar até diz mais sobre quem é que pode ter assassinado o Kennedy. Está bem, mas... O facto de ele ter feito isso. Ou não? Isso, Estou a ser burra. Não. O que tu estás a fazer é um pensamento completamente possível. Mas quer dizer, não me Pensei acredito que és muito outra nisso. coisa. Está Ok. bem? Sim. Mas pronto, malta, basicamente foi este então o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber, vou voltar a repetir. Como vocês puderam perceber, nós não nos concentramos muito nas teorias da conspiração. Eu disse ao meu pai para falar sobre a questão do guarda-chuva. Ele olhou para mim e ficou de género: eu não vou falar sobre isso. Eu, ok, tudo bem. Portanto, é assim: ponham as culpas em cima do meu pai, está bem? Pronto, há aqui pessoal ofendido por não ser falado sobre as teorias mais aprofundadamente. Pronto. Eu depois, mais à frente, vou então aprofundar mesmo as teorias da conspiração mais conhecidas sobre o caso do JFK. Seja como for, eu acho que ainda assim foi bastante interessante porque, enfim, se vocês já pesquisaram sobre o JFK, certamente devem saber que quando vocês pesquisam sobre as teorias, já existem aquelas teorias que são mais faladas e, portanto, eu acho também interessante ter esta abordagem, que é uma abordagem não muito típica no YouTube, eu acho. Mas pronto, malta, chegámos então ao final deste vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tu também tenhas gostado. Gostaste de estar aqui? Sim, senhora. Não foi um frete muito grande? Não, estou contigo. Estás comigo? Pronto, olha, eu gostei muito de ter-te aqui.
Acho que foi muito giro e acho que, lá está, foi uma abordagem diferente ao caso daquilo que existe no YouTube, dos vídeos que eu já vi. E portanto, apesar de não termos tocado muito no ponto das teorias, eu acho que foi interessante na mesma. E gostava muito de saber o vosso feedback aí abaixo nos comentários, malta. Digam se gostaram de ver este vídeo e se gostariam que o meu pai voltasse ao canal noutras circunstâncias, não sei, quem sabe. Eu estou travada, puto. Estás mesmo quando vou pagar alguma coisa. Mas é isso, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! Diz a... tu também já estás com a cena.